Segunda derrota seguida e o Vasco estaciona na tabela. E para o técnico Fernando Diniz, uma incômoda estatística contra o adversário dessa noite continua. São 10 partidas de Diniz sem ganhar do Botafogo, desde 2022 pelo Fluminense. 7 derrotas e 3 empates, com a classificação nos pênaltis pela Copa do Brasil. A prioridade agora é retomar a sequência positiva no campeonato e a confiança. Quando tiver chance, a gente tem que tentar buscar a vaga na Libertadores. E aí, quem sabe, no fim do ano, o preto e o branco dos dois rivais estejam unidos pelo mesmo objetivo alcançado. Olha só, vamos lá. Primeiramente, o Vasco da Gama entrou com uma formação que foi a que a gente trouxe aqui ontem e, na minha opinião, se eu falar que essa formação era errada é ser totalmente engenheiro de obra pronta. O Vasco, por exemplo, tem muita gente questionando a titularidade do Verratti. Contra o Red Bull Bragantino fora de casa, o Verratti foi titular. E o Vasco fez uma das suas melhores partidas sob o comando do Fernando Diniz. Então uma coisa não está atrelada à outra. Não é um jogador que faz um time jogar mal. Assim como o Tietê foi mal ontem, não é só o Tietê que faz o Vasco jogar mal. É um coletivo. Primeiramente, como o Botafogo veio? Ele colocou o Santi, o Savarino e o Tuco Correia um pouco mais próximo ali do Arthur Cabral. 4 jogadores de homem de frente e eles se movimentam o tempo inteiro, são jogadores extremamente inteligentes. E aí o Vasco da Gama estava com um grave problema nessa primeira linha de marcação. Então, seja o Barbosa, o Danilo ou o Marlon Freitas, toda hora eles estavam tentando encontrar... Você acha que o Diniz foi surpreendido? Acho que foi. Acho que foi surpreendido. Não tenho dúvida em relação a isso. Porque o Botafogo estava toda hora buscando a bola longa atrás dos volantes. E como o Barros toda hora estava descendo para fazer a saída de terceiro zagueiro, no meio do Carlos Cuesta e também do Robert Renan, esse meio ficava sem gente para povoar. E o Tietê não fez uma boa partida ontem. Ele foi um dos piores em campo ontem, mas repito, não é só uma culpa dele. Isso tem muito a ver com a pressão que não estava sendo feita. O Botafogo estava tendo liberdade para poder explorar essa bola no meio e também espetar tanto o Vitinho quanto o Alex Telles e conseguir contribuir também para dobrar em cima do Pumita e do Piton. Então o Botafogo, durante os primeiros 30 minutos, ele ensinou o Vasco a jogar futebol. Foi o que aconteceu ontem. O Vasco não viu a cor da bola. Foi um massacre do Botafogo, principalmente nos primeiros 30 minutos, e que o Botafogo já deveria ter feito o gol se não fosse o Léo Jardim. Depois dos 30 minutos, o Vasco equilibrou um pouquinho a partida. Só que aí veio o pênalti, o Botafogo continuou bombardeando o Vasco da Gama, veio o pênalti feito pelo Carlos Cuesta, justamente porque, Pedrosa, a culpa é dele? Pode até ser, mas o ponto é, se o cara está sendo bombardeado, se o cara está sendo toda hora atacado, em algum momento ele vai errar. E tinham 3 jogadores ontem extremamente sobrecarregados. O Cuesta, o Robert Renan e o Barros, porque os jogadores da linha de frente, como o Carlos Andrés Gomes e também o Ryan, não estavam conseguindo voltar para fechar a segunda linha e eles não estavam conseguindo fazer a dobra de marcação para que o Botafogo não tivesse superioridade. Então o Botafogo atacou por dentro, atacou por fora, atacou na bola aérea e o Vasco só assistiu. Veio o pênalti, o Alex Telles bateu 1-0 Botafogo. Cenário muito parecido com o jogo contra o São Paulo. Não pelo que o Vasco jogou, porque contra o São Paulo o Vasco jogou o suficiente para vencer o São Paulo no primeiro tempo, mas sim por ter feito um pênalti logo aos 45 acréscimos ali e voltar para o intervalo. E aí o Fernando Diniz volta para o segundo tempo e eu acho mesmo que ele tinha que tirar o Tietê, porque o Tietê não foi bem. Ele foi o pior do Vasco em campo, mas ele volta com o Matheus França. Você não gostou? Aí ele comete um erro, Fernanda, porque mais uma vez ele dobra a aposta. Contra o São Paulo o Vasco estava perdendo, volta para o segundo tempo com 12, 13 minutos, estava bem no jogo. Aí ele vai, mexe, coloca o Matheus França. E veja bem, isso não é um problema do Matheus França. Ele só não é, na minha humilde visão, um segundo volante. Ele não é a camisa 8. Ele é um atacante que faz as 4 posições do ataque. Então, tecnicamente, ele até melhorou um pouquinho o jogo de saída de bola do Vasco. Mas, para marcar, que era o que o Vasco estava precisando, não tinha. O meio estava completamente espaçado. Então, ele tinha que ter colocado ali um jogador da posição. Seja o Hugo Moura, seja o Cocão, talvez o Paulinho. Mas não, ele coloca o Matheus França, que ele diz que tem treinado como segundo volante. Mas na hora do jogo, o Botafogo se sentiu extremamente confortável. O Botafogo falou, você vai tirar um volante para botar um meia, mesmo ele jogando de volante? Então beleza, eu vou esperar aqui na minha boa e vou esperar a transição. E foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo é um especialista em transição há muito tempo. Então é uma equipe que sabe que tem essas características de jogadores. O Ryan erra um passe lá no início da jogada, o Hugo Moura tá saltando linha, eu não sei porquê, depois que ele entra, ele vai lá pra frente, o Ryan erra esse passe, e aí o Botafogo vem na transição muito rápida, o Savarino encontra o Arthur, e o Arthur faz o segundo gol. O terceiro gol foi mais do mesmo, assim, no sentido de, o Vasco já estava nas cordas. É muito importante deixar claro que em nenhum momento dos 90 minutos o Vasco esteve perto de vencer o Botafogo. Em nenhum momento o Vasco foi superior ao Botafogo. Muito pelo contrário, foi um banho de bola do Alvinegro, um jogo em que o Vasco nem finalizar a gol conseguiu. E repito, para mim é a atuação
coletiva. Coletivamente, o Vasco, principalmente sem a bola, fez um jogo desastroso. Postura faltou também, falta de senso de urgência. As derrotas, elas precisam ser lidas. O jogo contra o São Paulo é completamente diferente do que aconteceu contra o Botafogo. Ficou muito feio, principalmente pelo que o Botafogo vinha jogando anteriormente. Para quem assiste sabe que o Botafogo não estava bem. Sempre teve ótimos jogadores, mas não estava bem. E pro Vasco ficou uma exposição muito feia. Diniz vai ter trabalho. Família vascaína, eu vou falar um negócio para vocês. Tem que ter cobrança no Vasco. Tem que ter cobrança no Vasco. Não é normal o Vasco perder do jeito que perdeu para a equipe do Botafogo e achar que tá tudo bem, achar que tá mil maravilhas, que não tá. Não tá. Gente, é só pregar. Botafogo amassou o Vasco do começo ao fim do jogo. Do começo ao fim do jogo. O Vasco em nenhum momento agrediu, sabe? Chutou no gol do Botafogo em nenhum momento. Muita gente colocando culpa no Verratti. Gente, ganhamos do Bragantino fora de casa com o Verratti. Então, assim, não é culpa do Verratti. O time ontem do Vasco, a equipe ontem não funcionou. Não funcionou. Então, assim, o Fernando Diniz tem que ter uma conversa severa com os jogadores do Vasco, a diretoria tem que dar uma cobrança nesses atletas. Tudo bem que o Vasco estava vindo de uma maratona, né, de algumas vitórias, de uma sequência de vitórias, mas já perdemos para o São Paulo e perdemos feio para o Botafogo. Então, assim, para um time que pensa em disputar a próxima Libertadores, só a vitória interessa. Estamos na reta final de campeonato, agora é hora do jogador dar tudo de si dentro de campo. Não dá mais, jogando dentro e fora de casa. Vasco almeja a Libertadores na próxima temporada, tem que jogar tanto dentro de casa, tanto fora de casa. Esse é o meu pensamento, né? Eu queria saber, né, o pensamento e a opinião de todos vocês. E antes de finalizar esse vídeo aqui, ó, saiu agora a informação, né, no portal Vasco Notícias, dizendo que o Vasco estaria novamente interessado em Andrés von Bergar, do São Lourenço, né? O Vasco, para quem não sabe, está buscando um novo camisa 9, para estar mesmo ali disputando, né, a titularidade com o Verratti. Esse jogador aí, o Vasco acredita que ele tem as mesmas características, né, do Verratti. Eu acho que o Vasco teria que também ir atrás de um atacante com mais mobilidade, aquele falso 9, que marca a saída, né, do time adversário. Então, assim, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre a chegada desse atleta. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!